Começa hoje e vai até o dia 7 a segunda semana pan-americana de fissura lábio-palatina. Apesar de atingir 1 em cada 600 crianças nascidas, a fissura lábio-palatina, que é uma abertura na região do lábio ou do palato, ainda é desconhecida por grande parte da população. E aqui no estúdio a gente recebe o Dr. Alexandre Rezende Vieira, ele que é brasileiro, é da Universidade de Pittsburgh, que há mais de 20 anos faz pesquisas para saber por que a fissura aparece. A pesquisa também tenta entender a parte genética. Dr. Alexandre também é professor visitante da Universidade Federal da Paraíba e atua em pesquisas junto ao Serviço de Fissuras Lábio-Palatinas do Hospital Universitário Lauro Vanderlei. Recentemente, o hospital foi reconhecido e incluído como expert mundial em lábio e palato, no seleto guia médico expert. A gente vai conversar a partir de agora com o Dr. Alexandre. Seja bem-vindo. Boa tarde. Obrigado, boa tarde. Bom, doutor Alexandre, essas pesquisas já há 20 anos, né? O senhor já tem uma ideia, já tem uma noção, um caminho de por que essas fissuras aparecem? A gente tem, em especial, o que parece que a contribuição genética é muito importante. Então, se você for imaginar o número de casos, mais ou menos 70% do que você vê na população tem a ver com essa contribuição genética. Então, é importante entender os outros 30%, que são as poucas coisas que a gente pode fazer para prevenir. Desses 20 anos, o senhor tem notado uma diminuição no aparecimento dessas fissuras? Não, na verdade não. A fissura, do ponto de vista secular ao longo do tempo, é uma das coisas que tem permanecido com a frequência bem estável. Isso tem a ver com algum ponto de nível de pobreza, de má alimentação? Existem associações na qual pobreza e nutrição, elas parecem que sugerem como parte das fissuras, mas não é claro isso. Parece que a influência genética continua sendo uma coisa importante e, mais recentemente, o que a gente está tentando entender é os níveis de estresse, a qualidade de vida das pessoas, o quanto isso interage com a ocorrência. As cirurgias reparadoras conseguem refazer toda essa parte do lábio, do palato? Conseguem. As técnicas cirúrgicas, e dependendo da extensão do defeito, elas são bem efetivas em tratar, em restabelecer a anatomia que não está formada quando a criança nasce. O importante é lembrar que essa é a primeira etapa de um tratamento que é bastante longo, que leva quase com a vida inteira. As pessoas ainda têm necessidade de apoio psicológico, de tratar os dentes, de aprender a falar melhor e outras coisas que são importantes para a vida delas. Essa fissura lábio-palatina, ela afeta não só a parte do lábio, mas também do falar, da dentição, é isso? Exatamente. E, inclusive, parece que em geral, a gente pensa também em outros riscos ao longo da vida, que a gente está tentando, é o seu foco dos nossos trabalhos, está tentando entender melhor os riscos de outras doenças que são mais importantes na fase adulta também. Por exemplo, o senhor poderia dar uma indicação? Sim, tem duas coisas principais que a gente está pensando. O risco de câncer em geral, tanto na pessoa que nasceu com a fissura, mas nas famílias que têm casos de fissura, e problemas psiquiátricos. Existe uma noção de que parece que se a pessoa nasce com fissura, ela encontre maior quantidade de problemas ao longo da vida e talvez, em média, viva um pouco menos. E a gente está tentando entender essas relações para poder impactar esses riscos também. Há uma rejeição por parte da família quando uma criança nasce com esse tipo de fissura? Potencialmente sim, né? Quando a criança nasce, são duas perguntas, né, que a gente faz, né? Se está tudo bem e qual é o sexo, né? São dois componentes muito importantes nesse início da vida. Então, dependendo de quão preparada a família está, é comum ver uma reação negativa, e o que é importante, então, auxiliar as pessoas desde o nascimento. Eu tenho um primo nascido numa cidade chamada Sapé, que é aqui pertinho de João Pessoa, 60 quilômetros, que nasceu com a fissura lábio-palatina. Fez a cirurgia, ficou perfeito, praticamente perfeito o lábio dele. E o filho dele, hoje ele já tem filho, não apareceu, não tem essa fissura. É normal? Não, isso é normal. Isso é o que a gente vê mais comumente. O risco que o senhor mencionou de 1 em 600, 650, ele aumenta um pouquinho na sua família, mas não é que aumente dramaticamente para que a geração seguinte, obviamente, demonstre os casos. Então, a gente sabe que o risco está um pouco aumentado, mas não é uma coisa que a gente deu um número de 50% ou que seja. Uhum. Então, é importante essa conversa, porque uma das outras coisas que me interessa muito é tirar o estigma que a mãe principal sofre por ter um filho que nasceu com um defeito. Não é culpa da mãe, de novo, o componente genético é importante, a gente não entende muito bem, e é importante que essa conversa seja clara, porque
tem uma boa chance de outros casos da família não ocorram, e é importante também que as pessoas tenham uma noção para ajudar a criança que nasceu e a família para receber apoio. O senhor está dizendo que tem uma parte genética ainda não foi bem identificada exatamente em qual ponto da genética aparece essa fissura, surge essa fissura. Esse é o motivo da pesquisa, né? A matriz da pesquisa. Mas isso não é ser colocado pela mãe ou pelo pai. Exato, não é culpa de ninguém necessariamente, não é culpa da mãe em especial e não é culpa do pai. É a combinação dos nossos genes que vão ser ofertados para os nossos filhos. E o que a gente sabe é que esses efeitos individuais desses genes são muito pequenos, mas a gente não tem como contabilizar. Então, por isso não tem um teste para se fazer, não tem uma coisa para se propor nesse nível. O melhor que a gente pode fazer é sugerir que o risco aumentou um pouco, mas não necessariamente impacta uma próxima gravidez ou as gerações futuras de uma forma que você considere de forma tão dramática não ter os filhos, por exemplo. Se a gente estabelecer regiões geográficas no mundo, tem uma que tem mais surgimento ou menos surgimento dessas fissuras? Tem sim. Existe uma relação bem óbvia com a origem geográfica das pessoas. Se você tem descendência asiática ou de índio, a frequência é um pouco maior do que os indivíduos que têm descendência norte-europeia, né, brancos, que é um pouco maior se as pessoas são descendentes de africanos, os negros. Esse gradiente geográfico é uma das coisas que sugere que são muitos genes com efeitos pequenos que estão contribuindo e não um efeito de gene principal. Mas em países desenvolvidos tem casos também? Tem casos também. A diferença que a gente vê dos países desenvolvidos com os países em desenvolvimento é o acesso ao cuidado. Né? No oeste da Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, as crianças têm a possibilidade de receber o tratamento logo que nascem e que em muitos centros, por exemplo, aqui no Brasil, talvez não. Daí a importância dessa campanha que o senhor mencionou de criar acesso às pessoas a receberem tratamento, porque é uma coisa que, como foi mencionado no início aqui da nossa conversa, as pessoas a gente sabe como tratar e as pessoas têm a possibilidade de ter uma vida com bastante alegria e função, mas se não receber o tratamento, óbvio que isso é uma coisa que impede as pessoas de progredirem. Qual é o melhor momento para fazer a intervenção cirúrgica? Para reparar o lábio, a criança tem que ter ganhado peso suficiente. Então é a coisa da regra dos 3-10, né? Mais ou menos 3 meses ou 10 semanas, até mais ou menos com 10 pounds, né, do inglês, 4 para 5 quilos, e ter um nível de quantidade de hemoglobina suficiente no sangue para poder submeter ao tratamento. Para reparar o palato, então, a gente espera até mais ou menos 1 ano de idade. Há algum nível dessas cirurgias de que não é possível essa reparação? Em geral, não. As técnicas cirúrgicas são várias e têm a versatilidade de tratar mesmo os defeitos que parecem ser mais graves do que os mais brandos. Então, em geral, não. O cirurgião tem bastante recurso para que o tratamento seja efetivo e a criança melhore logo no primeiro ano de vida, imediatamente comece a comer melhor, vai aprender a falar de forma apropriada e vai ter uma vida bastante razoável e funcional. Do ponto de vista do cirurgião, tem aumentado a tecnologia tem contribuído para desenvolver novas técnicas desse tipo de cirurgia? Acho que o ponto da tecnologia que é importante é a segurança, que aumentou bastante. Então, o risco dessas cirurgias, que existe sempre com qualquer cirurgia, não é o mesmo do que no início do século passado ou no meio do século passado. Então, nesse sentido, sim, a tecnologia melhorou muito. As técnicas em si são bem estabelecidas e o cirurgião que é competente, bem treinado, que aprendeu a fazer essa técnica, provavelmente faz bem e sem maiores complicações, com o aparato que existe na neonatologia hoje em dia de suportar isso. Em que estágio está a sua pesquisa hoje? Eu gostaria de responder dizendo que está avançado e a gente está quase para descobrir as causas de tudo, mas não. O que a gente sabe é que as influências desses genes, elas são pequenas, a gente não sabe ainda quais são os genes e que parece que eles não explicam tudo. Então, o foco do que a gente está tentando desenvolver aqui é o quão do ambiente a gente consegue identificar e quanto desse controle gênico vem do ambiente. Então, o interesse está aqui na Paraíba, em particular, é essa discrepância entre a quantidade de acesso a água limpa e comida, etc., que o interior tem em contraste com a capital, como uma fonte de estresse
né, estressante durante a gravidez, para ver se isso gera a diferença. A gente tem várias evidências do século passado, por causa da Segunda Guerra Mundial, etc., que níveis de estresse parece que se controlam genes de forma importante o suficiente para que altere a qualidade de vida das pessoas, das gerações futuras. O senhor vai estar no Hospital Universitário Lauro Vanderlei, que é uma referência nesse tipo de tratamento. É importante que se invista também em políticas públicas? Sim, é importante, porque não só do ponto de vista das pessoas saberem que onde tem o acesso para eles serem tratados, como também desmistificar essa ideia de que a fissura é um problema que afeta a qualidade da família ou a maneira que a família é prezada. E um comentário, né? Eu já tive em vários lugares do mundo e o serviço que é oferecido aqui na Paraíba não deve a lugar nenhum dos Estados Unidos ou da Europa. É um dos serviços melhores que existem. O tratamento não é diferenciado, não é por estar aqui ou por estar nos Estados Unidos que vai ter diferença? Não, o serviço que é oferecido aqui na Paraíba é uma das melhores coisas que eu já vi, tive a chance de ver em comparação com todos os centros de excelência ao longo dos... Sua pesquisa é toda desenvolvida na Universidade de Pittsburgh? Sim, eu sou baseado na Universidade de Pittsburgh há 15 anos. É uma equipe de quantos profissionais envolvidos nessa pesquisa? No meu grupo em particular, ele oscila, mas é em torno de 10 a 15 pessoas. Ok, doutor. Obrigado pela presença, pela entrevista. Parabéns pelo trabalho e boa sorte aí nessa sua pesquisa. Não, obrigado por me ter, foi um prazer.